pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. Hoje o assunto vai ser de física. Eu vou falar sobre termologia. Então eu vou começar com uma introdução e depois falar sobre as escalas termométricas. Então, gente, para começar a estudar a termologia, nós temos que entender a diferença de temperatura e calor. Então a temperatura, ela mede o grau de agitação de uma molécula. E o sistema que é utilizado como sistema internacional é a escala Kelvin. Já o calor é a transferência de energia térmica entre um corpo que está com maior energia, maior temperatura, para um corpo que está de menor temperatura. Então, por exemplo, eu coloquei aqui dois bloquinhos, um em contato com o outro. Um está a 100 graus Celsius e o outro 20 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? O de 100, que é o de maior temperatura, ele vai transferir aqui energia para o outro. Essa transferência de energia que é o calor. Então, o de 100 vai fornecer energia térmica para o de 20. Até quando? Até chegar ao equilíbrio térmico. Significa que os dois vão chegar na mesma temperatura. A unidade de calor no sistema internacional é o Joule. Então, gente, a temperatura nós vamos medir, já o calor nós vamos calcular, tá? E nós temos também, na parte de calor, a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica fala que se dois corpos, A e B, estão em equilíbrio térmico com um corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico. Se o A está em equilíbrio com C, o B está em equilíbrio com C, então significa que todos eles estão em equilíbrio. Então todos eles estão na mesma temperatura. Agora vamos entender como que nós podemos medir a temperatura de um corpo e saber em diferentes escalas termométricas qual que é essa temperatura. Então, a temperatura vai medir o grau de agitação das moléculas, que nós vimos aqui. É muito comum a gente utilizar o termômetro clínico, O termômetro clínico é utilizado para ver se uma pessoa está com febre ou não. Quando eu coloco o termômetro clínico, ele tem dentro dele o mercúrio. Por que é utilizado o mercúrio? O mercúrio é um líquido que dilata muito fácil, então ele expande com a temperatura. Então, se o corpo está numa temperatura mais alta, então vai fazer com que o mercúrio ele expanda mais. Medindo esse valor, é possível saber qual que é a temperatura, no caso em graus Celsius. Mas aqui no Brasil, a escala mais utilizada é em graus Celsius. Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a escala mais utilizada é o graus Fahrenheit. Se eu vou para lá e quero saber se a temperatura ela está mais alta ou menor, para saber se eu levo um casaco de frio ou se eu levo roupas de verão, então eu posso converter. Eu descubro qual que é a temperatura que está lá e converto ela para graus Celsius, que é a escala que nós conhecemos. Outra escala é a escala Kelvin, que é a do sistema internacional, tá? Essa escala, tá vendo que ela não tem o grau como os outros? Ela não tem o grau, ela é uma escala que nós chamamos de absoluta. É porque ela é onde tem o zero absoluto. O zero absoluto seria como se todas as moléculas estivessem paradas. Então, essa é a escala absoluta, que tem o zero absoluto, tá? Então, só vou escrever aqui, escala. Para converter uma escala em outra, eu vou fazer a dedução aqui, que ela é muito importante, principalmente quando eu quero inventar uma escala. Qualquer pessoa pode pegar e inventar uma escala e comparar com uma escala já conhecida. Então, é importante saber deduzir essas escalas. Então, vou deduzir aqui para chegar à expressão de converter uma escala em outra. Então, vamos lá. Como nós vamos fazer? Esse valor aqui é o ponto de fusão. E esse valor é o ponto de ebulição.
tá? Então significa que para a escala Celsius é o ponto de fusão e ponto de ebulição da água. Eu vou pegar o correspondente de cada escala. Então na escala Fahrenheit, o correspondente de 0 graus Celsius é 32 graus Fahrenheit, que é o ponto de fusão. E o ponto de ebulição corresponde a 212. Na escala Kelvin é 273 o ponto de fusão e o correspondente para o ponto de ebulição é 373. Então sempre quando for fazer qualquer escala, eu preciso saber qual que é o ponto de fusão e qual que é o ponto de ebulição. Então como que nós vamos deduzir? Sempre pegue aqui o valor do meio, que no caso é o valor que nós vamos converter. Então, eu vou colocar assim, ó, TC menos o do ponto de fusão, 0, sobre o ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Então, eu vou fazer 100 menos 0, igual. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, TF menos o de baixo, ó, 32, sobre 212 menos 32. Isso é igual ao TK menos 273 sobre 373 menos 273. Então, agora eu vou resolver. Então, vai ficar TC sobre 100 igual TF menos 32 dividido, subtraindo aqui vai dar 180 igual TK menos 273 dividido por, subtraindo, 100. Eu posso simplificar embaixo, dividir todo mundo por 20. Então, eu vou dividir esse por 20, esse por 20 e esse por 20. Então, eu posso fazer isso se fizer para todos. Então, vai ficar TC sobre 5 igual TF menos 32 dividido por 9 igual TK menos 273 dividido por 5. Então, essa é a fórmula para a gente converter de uma escala para outra. Então, digamos que eu tenha uma temperatura em graus Celsius e quero transformar ela para Kelvin. Então, se eu quero de graus Celsius para Kelvin, eu não preciso da escala de Fahrenheit. Então, eu vou usar só TC sobre 5 igual a TK menos 273 sobre 5. Como os dois ficam sobre 5, então eu posso simplesmente tirar o 5, né? Simplificar ele. Se eu quero, então, transformar da escala Celsius para Fahrenheit, então eu esqueço que existe a Kelvin e uso só esse pedaço daqui. Sempre a temperatura que eu tenho, eu substituo aqui no lugar. Por exemplo, eu tenho a temperatura em graus Celsius. Então, no lugar do TC, eu vou colocar a temperatura. Ah, não, eu tenho o do Fahrenheit, então eu coloco no Fahrenheit. Tá? Então, assim, eu vou colocando o que eu quero e utilizo apenas o pedaço que for mais importante. Pessoal, vamos agora inventar uma escala. Então, quando for inventar, né, um exercício, pegar e inventar uma escala X, nós vamos fazer do mesmo jeito, tá? Então, eu vou pegar uma escala conhecida, que geralmente o exercício fala se é graus Celsius, se é Fahrenheit ou Kelvin. Geralmente é graus Celsius. Então, eu inventei aqui a escala X. Então, se eu estou inventando, eu vou colocar aqui, ó. O ponto de fusão é 0. O ponto de fusão do X, digamos que seja 30. Eu preciso colocar o ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição para a escala graus Celsius vai ser sempre 100. E da escala X, digamos que seja 80.
Então, eu inventei esses valores. Aí, sempre aqui no meio, você vai colocar TC e TX. O jeito de fazer é o mesmo que eu mostrei para a dedução da fórmula. Você vai fazer assim, ó. TC menos 0, 100 menos 0. Igual TX, que é a escala que eu inventei, menos 30, 80, menos 30. Aí, para deduzir a fórmula, é só continuar, ó. Vai ficar TC sobre 100 igual TX menos 30, 80 menos 30, 50. Então, eu vou dividir tudo por 50, porque dá para dividir, ó. Vou dividir por 50. Então, vai ficar TC sobre 2 igual TX menos 30. Então, digamos que eu queira ver qual que é a temperatura de 20 graus Celsius na minha escala, na escala que eu inventei. Então, se eu quero a temperatura de 20 graus Celsius para a escala que eu inventei, então no lugar do TC eu vou colocar 20, que é o valor da escala graus Celsius, sobre 2, e o TX é o que eu quero saber, então eu substituo. Então, aqui, ó, 20 dividido por 2, 10. TX menos 30, então TX é igual, então eu vou pegar aqui 10 mais 30. Então, eu passei para o outro lado, tá? TX é igual a 40 graus X, que é a escala que eu inventei. Significa que 20 graus Celsius corresponde a 40 graus X. Os dados, em vez de aparecer nessas retas, ou falando, né, temperatura de fusão e ebulição, pode aparecer na forma de gráfico. Na forma de gráfico, é do mesmo jeito. Então, aqui, ó, eu vou olhar a escala, vai ser sempre duas escalas. Então, aqui eu coloquei grau Celsius e grau Fahrenheit. O ponto de fusão na escala grau Celsius não é 0? Então, ele corresponde a 32. O ponto de ebulição é 100 graus Celsius, ele corresponde a 212. Então, eu posso pegar aqui, ó, um valor na escala aqui, 30 graus Celsius. Quanto que corresponde aqui? Então, eu vou fazer sempre do mesmo jeito, tá? Eu prefiro colocar dessa forma e aí fazer o exercício. Mas se você já tiver gravado, né, graus Celsius com Fahrenheit, já pode colocar direto a fórmula, ó. C sobre 5 igual TC, né? TF menos 32 sobre 9, tá? A dedução vai dar a mesma. Como aqui é 30 na escala graus Celsius, então é só colocar 30. 30 sobre 5 igual TF menos 32 sobre 9. E aí, continuar a conta. Agora, vamos fazer um exercício. Uma escala termométrica A adota para a temperatura da água em ebulição a pressão normal de 70 graus A e para a temperatura de fusão do gelo a pressão normal de 20 graus A. Outra escala termométrica B adota para a temperatura da água em ebulição a pressão normal 90 graus B e para a temperatura de fusão do gelo a pressão normal de 10 graus B. A expressão que relaciona a temperatura das escalas A e a escala B é... Então, pessoal, eu já coloquei os dados aqui, né? E nós vamos fazer montando essa escalinha aqui, que fica bem mais fácil. Então, ó, já deu o ponto de ebulição e de fusão de cada um. No caso aqui, foram duas escalas desconhecidas. Não tem problema, vai fazer do mesmo jeito. Então, eu vou pegar aqui a escala A e a escala B e colocar os correspondentes. O ponto de ebulição é 70, a ebulição fica em cima. E o de fusão, 20. Da escala B, 90 é o de ebulição e o de fusão, 10.
ele chamou de θA e θB, tá? Os valores da temperatura. Então, vou fazer a dedução do mesmo jeito. Vou pegar aqui o do meio menos o de baixo, que é 20. Ebulição menos o de fusão. Então, 70 menos 20. Igual. Fazer a mesma coisa. θB menos 10 dividido por 90 menos 10. Então, agora resolver. θA menos 20 sobre 50 é igual θB menos 10 dividido por 80. Dá para simplificar, não é? Eu posso pegar e dividir isso aqui, ó, por 10. É o valor que dá para dividir os dois. Então, vai ficar θA menos 20 dividido por 5. θB menos 10 dividido por 8. Então, nós podemos multiplicar cruzado. Então, como ele deixou o θB do início, então eu vou começar com o do θB aqui, ó. Então, vai ficar 5 que multiplica θB menos 10 igual 8 que multiplica isso daqui. Então, já vou fazer direto. 8θA menos 8 vezes 20 vai dar 160. Agora, eu vou pegar esse 5 e passar ele dividindo. Então, vai ficar θB menos 10 igual 8 θA menos 100 dividido por 5, certo? Aí, eu vou pegar θB menos 10 é igual. Então, eu vou dividir aqui, ó. 8 dividido por 5 vai dar 1,6 θA. Tenho que fazer a mesma coisa aqui, ó. 160 dividido por 5, que vai dar 32. Então, vou continuar para cá. Então, ó, θB é igual. Vou passar o 10 para o outro lado. Então, vai ficar 1,6 θA menos 32 mais 10. Então, θB é igual a 1,6 θA menos 22. Essa daqui, ó, é a fórmula, é a equação para converter uma escala na outra. Então, se eu tiver o valor da temperatura aqui na escala A, é só substituir aqui, aí vai multiplicar por 1,6 e subtrair por 22, e eu obtenho qual que vai ser a temperatura correspondente na escala B. Tá? Então, esse foi o resultado que corresponde à letra C. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. E eu te espero no próximo vídeo. Tchauzinho!